então para o futebol. Vai tentar, pintou, você contou, vai marcar uma bola! Está no ar. Papo de bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é futebol. Essa semana temos jogos importantes da Copa do Brasil. Começa a decisão da Copa do Brasil, semifinal com 2 jogos. Teremos amanhã Cruzeiro e Corinthians lá no Mineirão e Fluminense e Vasco da Gama lá no Maracanã. Os jogos de volta serão no final de semana. E amanhã também teremos o Intercontinental com um grande jogo, Cruz Azul, que enfrenta o Flamengo lá em Al Rayyan, em Doha, no Catar. Vamos falar sobre isso, Bia. E ontem, na festa da premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro Série A 2025, só deu Flamengo e Cruzeiro, Bia Neves. Só deu Flamengo e Cruzeiro. Rogério, olha só, a seleção, do Brasileirão 2025 foi definida. Após o término do campeonato no último domingo, o time do torneio foi revelado pela CBF em evento realizado ontem no Rio de Janeiro. O campeão Flamengo e o Cruzeiro dominaram a escalação, com 4 indicados cada. O vice Palmeiras teve apenas um jogador no time ideal. E os craques do campeonato foram Arrascaeta, no masculino, e Gabi Zanotti, no feminino. E no feminino, Rogério, querendo destacar aí o feminino Cruzeiro, teve 5 indicados, seguido do Corinthians com 4. Rogério, vamos então citar aqui como ficou a seleção do Brasileirão Masculino 2025. No gol, Rossi, do Flamengo. Lateral direito, Paulo Henrique, do Vasco. Zagueiros, Léo Pereira, do Flamengo, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Lateral esquerdo, Reinaldo, do Mirassol. Volantes, Jorginho, do Flamengo, e Lucas Romero, do Cruzeiro. Meias, Arrascaeta, do Flamengo, e Matheus Pereira, do Cruzeiro. Atacantes, Caio Jorge, do Cruzeiro, e o Vitor Roque, do Palmeiras. E o técnico Rafael Guanais, do Mirassol. Rogério. Pois é, e o interessante é que quem recebeu as premiações pelo Cruzeiro, pelos jogadores do Cruzeiro, foi o nosso querido presidente, dono da SAF, Pedro Lourenço, que estava muito à vontade ontem à noite, já que os jogadores estavam já concentrados para o jogão de amanhã. E Bia Neves, eu vou trazer um áudio do Pedrinho, que deu várias entrevistas ontem, o que mostra também que o Pedrinho aprendeu a lidar com a imprensa. Fala, não deixa de responder bem no seu estilo a qualquer pergunta, mas não abre o coração como abria um tempo atrás e acabava prejudicando o Cruzeiro e a ele. E aí o Pedro Lourenço, ao subir ao palco e para receber a premiação do Caio Jorge, que teve 2 prêmios, como o melhor centroavante do Campeonato Brasileiro e o artilheiro. Vamos ver o que o Pedrinho falou na noite de ontem. Vamos trazer aqui. Arrebentou esse ano, O Vitor Roque também, que cria. Obrigado, Caio Jorge, obrigado. Você arrebentou esse ano, O Vitor Roque também, que cria lá do Cruzeiro, Então, olha, os atacantes todos estão aqui, são todos formados no Cruzeiro, O Arrascaeta, o Vitor, e agora o Caio, o Matheus. Então, o Cruzeiro está de parabéns aí. Muito obrigado a você. Obrigado, Caio Jorge. Pois é, o Pedrinho não deixou de tirar um sarro com o fato da seleção, o ataque da seleção do campeonato foi simplesmente o meio de campo, Matheus Pereira e Arrascaeta. Arrascaeta foi revelado, veio do Uruguai, muito jovem, passou pelo Cruzeiro e explodiu no Cruzeiro. E o ataque com Caio Jorge
e Vitor Roque, que foi revelado na base do Cruzeiro. Aí o Pedrinho ficou muito à vontade, né, Bia Neves? Agora, realmente, Flamengo e Cruzeiro dominando a seleção do brasileiro. Arrascaeta foi eleito craque, para mim, realmente o grande craque do campeonato. Jogou muito Arrascaeta, mostrando que ele está numa forma invejável. Talvez seja o melhor momento do Arrascaeta no futebol. Eu não me lembro do Arrascaeta jogar tanto como tem jogado nesse momento. E Bia Neves, vamos então falar do jogão de amanhã entre Cruzeiro e Corinthians. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do... Pois é, Bia Neves, o Cruzeiro defende a invencibilidade 11 anos no Mineirão contra o Corinthians, 11 anos sem perder para o Corinthians no Mineirão, Bia. E que continue assim amanhã, né, Rogério? Olha só, rival do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians não vence a Raposa em jogos oficiais realizados em Minas Gerais há 11 anos. E a hegemonia como mandante é uma esperança da equipe celeste para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil no Mineirão amanhã. E o último triunfo do Corinthians contra o Cruzeiro em Minas Gerais foi no dia 10 de agosto de 2014. Em jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão venceu por 1-0 no Gigante da Pampulha. Desde então, o Cruzeiro conseguiu transformar a sua casa em um território hostil para o Corinthians. Olha só, em jogos oficiais, foram 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, Rogério. Pois é, realmente vai ser um jogo dificílimo e o Corinthians tem grandes preocupações. Por exemplo, hoje no treino do Corinthians teve um problema com o meio de campo Ranieri, que é um jogador cabeça de área, é o primeiro volante do time do Corinthians, muito bom jogador, e ele às vezes, além de atuar no meio-campo, costuma jogar também como zagueiro e sentiu uma pequena dor na muscular e passou a ser dúvida para esse jogo. Corinthians que chega agora à tarde em Belo Horizonte. E o Corinthians tem 2 grandes dúvidas: o Garro, grande craque do time do Corinthians, e o centroavante corintiano Yuri Alberto, que é dúvida também, foi relacionado, vai estar em Belo Horizonte. A princípio deve chegar a Belo Horizonte, mas não está 100%. Bia Neves, ontem o Pedrinho também foi perguntado lá no Rio de Janeiro em relação à possível saída do Caio Jorge. Vamos ver o que o Pedrinho respondeu. Questão do Caio Jorge. Qual que é a questão? O Caio Jorge tem vários times da Europa querendo ele, né? Craque do brasileiro, foi artilheiro. Olha, o Caio é um menino, chamei de menino, né? Que eu tenho uma relação muito boa. Para a Rússia, por frio, ele não quer ir. Então já é boa notícia, né? Mas nós não temos ideia de desfazer nenhum jogador do time titular, a não ser se é uma proposta muito fora da curva e que o jogador queira ir. Não é o caso do Caio. Ele não quer sair do Brasil, ele quer disputar a Libertadores, e eu também não tenho interesse nenhum de vender muito menos o Caio, né, que fez um campeonato. Você vê o Caio artilheiro do brasileiro, o último artilheiro brasileiro do Cruzeiro foi em 1970, você nem pensava em nascer, né, que foi o Tostão. Então a gente é um menino iluminado, nós estamos muito felizes com ele, eu espero que ele continue muito tempo lá com a gente. Pois é o Pedrinho Lourenço dizendo que não quer vender o Caio Jorge. A imprensa
trouxe a informação não oficial em relação ao Cruzeiro, porque a proposta não chegou ao Cruzeiro. A proposta pelo Caio Jorge teria chegado primeiro aos seus representantes, que disseram que a proposta do Zenit para ir para a Rússia, e o Caio Jorge não quer jogar na Rússia. A proposta seria em torno de 30 milhões de euros, algo em torno de 186 milhões de reais. Um dinheirão. Eu tenho dúvidas. O Pedrinho não se mostra muito preocupado realmente com a questão de vender o Caio Jorge, mas essa proposta para o Caio Jorge, que tem somente 23 anos, nesses valores são oferecidas por time russo, porque dificilmente um time da Europa ofereceria já de cara 30 milhões de euros por um jogador de 23 anos, que já foi à Europa, não deu certo num primeiro momento jogando no Juventus da Itália e retornaria ao futebol europeu. Então é considerado uma excelente proposta, mas o Pedrinho diz que, por enquanto, só se aparecer uma proposta irrecusável para o jogador, aí sim ele venderia. E falou ontem do Gabigol também, Bia Neves. Foi perguntado sobre o Gabigol, mas você tem notícias que Gabigol tem saída do Cruzeiro como um caminho para 2026, Bia. Que história é essa? Eu acredito que seja inevitável, viu, Rogério? Olha só, o Pedrinho, ele gosta muito do Gabigol, né? Ele é um fã declarado do Gabigol desde quando ele levou o Gabigol aí para o Cruzeiro. Mas olha só, à espera, né, das decisões aí da Copa do Brasil, o Gabigol não deve seguir no Cruzeiro para 2026. O atacante tem contrato até 2028, mas não conseguiu sequência com o Leonardo Jardim, e conversas com o clube após o torneio eliminatório devem selar o caminho de saída. E os moldes, claro, precisam ser definidos. Por mais que o assunto não seja tratado abertamente pelo Cruzeiro e nem pelo jogador, Gabriel já externou a pessoas próximas do clube e de fora que têm o desejo de sair. Ele gosta de Belo Horizonte e também do Cruzeiro, mas quer ter mais minutos em campo. E o principal empecilho, né, Rogério, que surge ali para Gabigol atualmente é conseguir um contrato nos moldes de que tem no Cruzeiro. Não em duração, mas principalmente no aspecto financeiro. O jogador, inicialmente, prioriza, então, seguir no futebol brasileiro, Rogério. Pois é, na realidade, ontem o Pedrinho fez um comentário em relação ao Leonardo Jardim. Eu trago o Leonardo Jardim para poder entender também que essa questão do Gabigol, o que ele reclama é de querer mais minutos, de jogar mais. Eu também penso que com o técnico Leonardo Jardim dificilmente isso acontecerá, mas futebol é muito dinâmico, muda tudo da noite para o dia. Ontem, perguntado também lá no Rio de Janeiro sobre a questão do Leonardo Jardim, se ele fica ou se ele sai, ele diz que o Jardim só sai se quiser, e que falou, inclusive no ar, que propôs 5 anos de contrato para o Jardim, que a hora que ele quiser ele assina, e acabou ressaltando que é muito amigo hoje do Leonardo Jardim e que o Leonardo Jardim estava pensando em, de repente, parar com o futebol. A questão passaria por aí, mas ele acredita que o Leonardo Jardim ficará o ano que vem em função da Libertadores. Ficou meio no ar essa questão, mas acredito que se o Cruzeiro principalmente vencer a Libertadores, o Pedrinho conseguirá segurar o Leonardo Jardim. Tem uma outra questão aí de negócio que pode fazer com que o Leonardo Jardim fique mais tempo no Cruzeiro, é porque ele quer expandir a venda dos vinhos e do azeite, né, que a família dele produz em Portugal, mas quando procura outras grandes empresas no Brasil,
todas elas ressaltam que seria importante que ele continuasse no Cruzeiro, porque é exatamente o vínculo com o Cruzeiro que fará com que o seu vinho fique conhecido em outras praças, como Rio, São Paulo e outras grandes cidades do Brasil. Interessante isso, né? Não é algo ligado ao futebol, Bia, mas é negócio e como uma coisa está atrelada à outra. Que bom que o Jardim levou esses vinhos e os azeites para Belo Horizonte. Você encontra no supermercado BH. Quem sabe ele vai ficar por causa do vinho e do azeite, né, Bia? Por pelo menos mais 5 anos, né, Rogério? Não sei, né? Mas pelo menos a temporada, né, de 2026, queremos que Jardim continue aí com o Cruzeiro. Rogério, olha só, antes da gente continuar, será que o pessoal aí, o pessoal que está acompanhando o Papo de Bola, a voz do Cruzeirense, deixou o seu like? Ainda não? Dá tempo aí, você que acompanha aí o Papo de Bola, não se esqueça, deixe o seu like aí no vídeo, é muito importante pra gente, né, Rogério? É isso aí. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Pois é, Bia Neves. Olha, os flamenguistas de plantão, que tem de flamenguista que assiste o programa Tudo Azul e USA, então não podemos encerrar o Papo de Bola sem falar do Flamengo. Bia, Flamengo vai enfrentar o time mexicano Cruz Azul pelo Intercontinental, começa a sua caminhada amanhã. Agora, Bia, o Flamengo já encheu o bolso ganhando a Libertadores, ganhando a Copa, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro. E agora, Bia, qual vai ser a cota do Flamengo se ele for campeão da Intercontinental? Rogério, o Flamengo, né, pode terminar a temporada 2025 com os cofres ainda mais cheios. Depois de arrecadar mais de 300 milhões de reais em premiações durante a temporada, o rubro-negro tem pela frente a Copa Intercontinental, competição que tem potencial para render boas cifras ao time carioca. E olha só, logo na estreia, viu, diante ali do Cruz Azul, o Flamengo vai faturar 5,4 milhões de reais, mesmo se for eliminado pela equipe mexicana. E se vencer a final lá do torneio, o Flamengo alcançará o teto das premiações, nada mais, nada menos do que 27,2 milhões de reais. Rogério, se passar, né, pelo time mexicano e pelo Pirâmides, o Flamengo disputará a final do Intercontinental contra o PSG, o atual campeão da Champions League. E a decisão vai acontecer no dia 17 de dezembro, Rogério. Eu acho que se o Flamengo chegar à final e enfrentar o PSG, vai ser um jogo excelente para a gente medir realmente como está o Flamengo a nível de mundo, né? E isso serve também de parâmetro para os outros times brasileiros. Eu quero ver e torço para o Flamengo chegar na final. Bia Neves, vamos trazer detalhes desse jogão de amanhã, Cruz Azul e Flamengo. Vamos trazer horário e onde assistir a Copa Intercontinental. Rogério, o Flamengo, então, vira a chave, né, após conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro e passa a mirar o próximo desafio da temporada, a Copa Intercontinental. E a equipe rubro-negra abre a sua participação no torneio amanhã, às 14h, horário aqui do Brasil, meio-dia, nos Estados Unidos, quando enfrenta o Cruz Azul, pelas quartas de final. E todos os jogos da fase final da competição serão disputados no estádio Al Rayyan, em Doha, no Catar. E a transmissão será pela TV Globo, Sport TV e também Cazé TV, Rogério. Pois é, um jogão. E amanhã, quando entrarmos ao vivo com Tudo Azul e USA, já teremos o resultado desse grande jogo. Meus amigos, agradecer a presença de vocês, obrigado, um bom final de dia no Tudo Azul e USA. Bia Neves,
Vamos embora, né, Bia? Vamos sim, Rogério. Um abraço carinhoso para todos os nossos queridos ouvintes e a gente volta amanhã. Um abraço, gente. Muito obrigado. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.